Pai, obrigado, Senhor, pela disposição do Teu Filho de falar conosco, de trazer a Tua palavra ao nosso coração e à nossa mente. E por isso nós te pedimos que Tu uses, Senhor, com sabedoria e intrepidez para falar aquilo que nós precisamos nessa manhã. Por isso também declaramos o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, e profetizamos um coração fértil para receber a Tua palavra, para que ela frutifique em cada um de nós. Na nossa vida é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz de Jesus. Na Deus e Amor, eles saudavam a igreja assim: eu quero saudar a amada igreja com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá bom. Antes da ministração da palavra, tem alguém enfermo aqui no nosso meio? Especificamente, eu queria orar para a nossa irmã. Fica de pé, por favor. Ela vai estar fazendo alguns procedimentos cirúrgicos. E eu queria estar orando pela vida dela. Se alguém mais está enfermo, e se você quiser se levantar, ou tem algum parente que está enfermo e quiser se levantar também, quiser falar, quer falar? Alguém está enfermo? Não? Teu irmão está enfermo? Como é que é o nome dele? O Bruno. Vamos orar pelo Bruno. Está no hospital. Vamos orar pela vida dele. Vamos orar por ti também, né? Eu sei que tu teve um acidente também, né? Andou caindo. Vamos orar pela tua vida, então. Estenda as mãos, vamos estender as mãos para esses irmãos amados. Senhor Jesus, nós queremos orar pela vida dos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida deles, Senhor, um milagre que vem de Ti, Senhor. Quero declarar sobre a vida deles, Senhor, que Tu és o Deus do impossível, Senhor. Para os homens pode ser impossível, para a medicina pode ser impossível, mas para Ti não é impossível. Eu declaro sobre a vida deles a cura que vem de Ti, um milagre que vem de Ti, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui estão seus filhos, sê com eles e faça, Senhor, aquilo que Te aprouver. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, agora pela manhã. Então, nesses próximos 4 domingos, eu vou estar com vocês. Vocês vão ter que me engolir. É um desafio para mim, né? Eu sempre falo, né, que ministrar a palavra de Deus, falar sobre as coisas do reino de Deus é um desafio para nós, né? E hoje um assunto tão desafiador, não para mim, mas para a humanidade, né? Como o pastor falou, nós vamos estar falando, então, nesses próximos 4 domingos, sobre salvação. Né? Então, hoje, nós vamos, dentro desse tema salvação, nós hoje vamos estar falando sobre o pecado, sobre a origem do pecado. Semana que vem nós vamos estar falando sobre arrependimento, né? Que nós precisamos, então, agora entendendo a nossa natureza pecaminosa, nós precisamos se voltar a Deus, se arrepender. No terceiro domingo nós vamos estar falando sobre a graça de Deus, né, que nos alcançou. E no último domingo a gente vai estar falando sobre santidade, sobre santificação. Então, vai ser uma jornada aí onde a gente vai poder, esse é o desafio, a gente poder olhar para dentro de nós, refletir sobre a nossa vida e entender aquilo que Deus tem para nós. Amém? Estamos juntos? Amém, glória a Deus. Tá bom. Abra sua Bíblia, então. Eu quero começar, hoje nós temos a Santa Ceia, eu não vou me alongar muito. Né? Quem ministrava esse módulo era o pastor Alberto. Com certeza eu vou ser bem mais simples que o pastor Alberto, né? Mas eu creio no meu coração que aquilo que nós vamos compartilhar aqui é o que Deus quer ministrar conosco nessa manhã. Amém? Um versículo muito conhecido de nós, vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16.
3,16, todos nós conhecemos, né? Eu estou lendo na versão ARA. Diz assim o texto, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou repetir esse versículo 16 e depois nós vamos ler o 17. Para a gente fixar bem na nossa mente, é um versículo conhecido, né? Mas porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17 é muito importante também, que diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. A gente sabe que aqui são palavras de Jesus, é Jesus falando dele mesmo, né? O seu Filho, né? Deus, Jesus, o Filho de Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Quando a gente pensa em salvação, o conceito simples de salvação é como se fosse uma libertação. É como se fosse o salvar-se de um perigo. Então, algo ia acontecer e agora você foi retirado daquele lugar e agora você não está mais à mercê desse perigo. Então você é salvo. Eu me lembro que quando eu falei na primeira vez aqui, eu me lembro que sobre isso, eu me lembro que eu estava no colégio, eu tinha 16 anos de idade e briguei no colégio. Quem já brigou no colégio? Alguém já brigou no colégio? Eu briguei muito no colégio. E briguei creio eu que eu briguei com o cara errado. Na Guilherme Alves, quem conhece ali aquela zona do Partenon ali, a Guilherme Alves, lá em cima, Colégio Otávio Rocha. Não sei se vocês, quem conhece? Lá em cima, colégio do lado da Vila Conceição. E ali, bem do lado do colégio ali, a gente chamava aquela zoninha ali de Maria Degolada. Pensa que o negócio era bem tranquilo, né? Maria Degolada. E era uma descida assim, né, até a Bento Gonçalves, lá embaixo. Lá eu briguei com um rapaz, briguei com um menino lá, jogando futebol, jogo muita bola, mas pula essa parte. Briguei dele, bum! Daí chegou no final da aula, tinha uma turminha me esperando, né, uma galerinha me esperando. Corri aquela Guilherme Alves como nunca corri na minha vida, desci. Quando eu cheguei na Bento Gonçalves, assim, tá, agora o que eu vou fazer? Pensei comigo, vou entrar numa loja, vou fazer alguma coisa, para não tomar ali um pau. Né? Tinha um brigadiano. Brigadiano lá. Sabe aqueles brigadianos, paradinho. Não posso tirar o microfone por causa da transmissão. Peguei, me abracei no homem, né? Ele botou a mão assim, se assustou na hora. Botou a mão assim, me abracei. A gurizada viu ele, largou fora e eu fui salvo. Amém? Então, salvação tem essa essência, né? E esse texto de João 3, 16 e 17 fala um pouquinho disso. Fala do propósito de Jesus. Fala do propósito de Deus e do seu Filho para a humanidade. Então, gostaria de pensar com vocês, eu gostaria de deixar o texto ali, se puder, Jéssica, por favor. Pensando nesse texto, olhando para esse texto, então Deus ama o mundo de tal maneira e envia o seu Filho. Então Deus olha para a humanidade, olha
E eu gostaria de que vocês pensassem comigo, né, em envie o seu filho. Para que ele envia o seu filho? Qual o motivo que ele envia o seu filho? E o próprio texto responde: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus olha a humanidade, olha o estado da humanidade, olha como a humanidade estava, e agora, porque Ele ama o homem, Ele tem uma ação. Todo amor precisa de uma ação. Só abrir um parênteses aqui, então não adianta, pastor, está aqui o nosso pastor de casais, não adianta dizer que tu ama a tua esposa se tu não age conforme aquilo que tu diz. Quem entende o que eu estou falando? Amém? Então, Deus ama a humanidade e vê o estado da humanidade. E Ele tem agora uma ação de enviar o seu Filho com um propósito específico, com um propósito ímpar. Ele fala assim: para que todo aquele que nele crer em quê? Crer no seu Filho, crer em Jesus, não agora mais pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Então Ele envia o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Qual que era o estado, qual que era a condição do homem? Deus olha a humanidade, Deus vê o homem e tem essa ação. E qual era essa ação? Em Colossenses 2, eu não anotei, agora me veio na cabeça, se eu não me engano é o versículo 13, fala que nós, o ser humano, coloca para mim, eu acho que é Colossenses 2, 13 ou 14, não me lembro direito. 13, acho que é 13, não é 3. Isso. E vós outros, que estávamos mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, e alguma versão fala pecados. Então, o propósito de Deus de enviar o seu Filho Jesus era salvar o homem da sua condição pecaminosa, da sua condição de morte espiritual. A humanidade sem Deus, sem a vida de Jesus, diante de Deus, está separada de Deus. Está morta nos seus delitos e pecados. Em Lucas 19, no versículo 10, tem um episódio de um homem chamado Zaqueu, que ele entende a sua condição, que ele entende os erros da sua vida. Ele convida Jesus para ir na sua casa, Jesus vai com ele na sua casa, e quando Jesus encontra ele, diz o texto que Jesus fala: hoje chegou salvação nessa casa. E o versículo 19, 10, diz assim, próprio Jesus falando dele mesmo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia sido perdido. Amém? Glória a Deus. Então, o propósito de Deus, quando Deus olhou para mim, quando Deus olhou para você, Deus não queria mais que nós estivéssemos nessa condição, nessa realidade espiritual de pecado, porque essa condição nos separava dele. Isaías 59 fala sobre isso. Isaías 59, no versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para nos abençoar, mas os nossos pecados fazem
separação de Deus e o homem. Versículo 2. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e o vosso, entre vós e o vosso Deus. Amém, irmãos? Então, o propósito de Deus para a vida do homem, ele olhou para mim, ele olhou para você, vou enviar Jesus. Para que agora, a vida de Jesus, os princípios de Deus, possam, a vida encarnada de Deus, que é a vida de Jesus, possa salvar o homem. E a gente vai ver isso melhor a semana passada, a semana que vem. Eu gostaria que você abrisse, por favor, em Romanos, no capítulo 3. Romanos 3, 23. Diz assim o texto: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vou repetir, porque pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus olha o homem e ele vê essa condição pecaminosa, essa realidade espiritual absoluta na vida do homem sem Deus. Só que é importante a gente saber que Deus, ele não criou o homem para o pecado, para o erro. Então, quando Deus me criou e quando Deus criou você, existe sobre a minha e sobre a tua vida um propósito dele. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado, eu gosto disso. Tem gente que não gosta, o pastor fica mandando repetir para o outro. Eu nem conheço, eu nem sei quem é a pessoa que está do meu lado. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, Deus te criou com um propósito. Aleluia, glória a Deus, amém? Propósito de Deus. Deus, ele, como pai, ele quer ter relação com os seus filhos. Ele quer te ter perto. O pecado, como a gente falou aqui, faz separação. Amém? Essa era a condição do homem. Jesus, ele veio para acabar com isso. Mas essa era a condição do homem. Só que nem sempre foi assim. Quando Jesus, ele cria o homem, ele cria com um propósito. E a gente vai ler lá em Gênesis, capítulo 1. Faltou meu paninho, Ingrid, hein? Careca começa a... Tô brincando, tá bom, não precisa. Gênesis 1, 26. A gente teve essa semana ali no Morro da Cruz, fazendo um culto ali, com os irmãos, e o pastor Glavan, ele citou esse texto. Qual que é a vontade de Deus para o homem? Qual que é o propósito de Deus para o homem? Olha só, quando Deus cria o homem, quando Deus, ele pensa a respeito de mim e de você, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mas eu queria ficar só com essa primeira parte do versículo 26, que diz assim, que disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, Gênesis 1 fala sobre a criação. Então, a gente não é fruto de uma explosão. Amém? A gente não é fruto de um Big Bang, sei lá. A gente é fruto das mãos de Deus. Glória a Deus por isso, né? Que bênção, né? Deus nos planejou, Deus nos formou, Deus nos criou. E Ele fala aqui que Ele faz o homem, olha aí, coisa linda. Ele faz o homem conforme Ele próprio. Conforme a imagem dEle e conforme a sua semelhança. Deus me criou, Deus te criou para que a gente pudesse ser parecido com Deus. Amém? Em Gênesis 1, fala da criação do mundo, da criação, formou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vai falando ali sobre os animais, vai falando ali sobre a natureza, sobre tudo que Deus criou. E o último versículo do capítulo 1, que é o versículo 31, diz assim, ó, então Deus cria os animais, cria a terra, cria o homem, vai criando, aqui ele ainda não tinha criado o homem, né, pastor? Aqui ainda não, né? Isso, é a partir do capítulo 2, isso. Mas ele tinha isso, essa era a condição que o homem ia ter, de ser semelhança, imagem de Deus. E ele diz assim, ó, e viu que Deus, tudo que Deus fez era bom. Era bom. Então, no capítulo 2, ele cria o homem. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Por isso que a gente precisa depender de Deus todos os dias. Porque em Deus não há erro. Amém? Glória a Deus. Em Deus não há erro. Então Ele faz tudo perfeito, Ele faz tudo aos olhos dEle, tudo bom. E Ele cria o homem, a sua imagem, no capítulo 2, de Gênesis, a gente vai chegar lá, no capítulo 2. Ele forma o homem, e sabe o que me chama a atenção? O homem é formado sem pecado. Na criação, quando Jesus forma todas as coisas, cria todas as coisas e cria também o homem, tudo era bom e o homem era sem pecado. Essa era a intenção original de Jesus, de Deus. Um homem sem pecado. E quando a gente volta lá para João 3,16 e a gente vê o que acontece com o homem, Jesus olhando, Deus olhando para a humanidade e vendo o que a humanidade se tornou, Jesus envia o seu Filho. Eu acho interessante que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria tudo com ordem. Estava tudo certinho, Deus pega o homem, coloca no jardim, forma a mulher, dá um sonífero lá para o homem dorme, faz uma cirurgia, tira a mulher de dentro do homem, cicatriza a cirurgia, quando ele acorda casado. Coisa linda. Acorda casado.
E a gente esteve no retiro de casais, né? E foi uma bênção de Deus, assim, né? E o texto fala, eu quero ser rápido, eu vou citando os textos aqui. O texto fala que agora a mulher era carne, mesma carne do homem. Carne da minha carne, diz Adão. E eles estão ali no jardim. E a Bíblia fala que eles, na viração do dia, no final do dia, Deus se apresentava a eles e se relacionava com eles. Então estava tudo perfeito. E Deus havia ordem, tudo estava perfeito, o homem estava sem pecado, amém? Glória a Deus. E havia algumas determinações ali, perfeitas. E uma das determinações está lá em Gênesis 3, vamos lá, que fala sobre a queda agora, né? Então o texto fala que Deus tinha dado uma ordenança para o homem que ele poderia comer de toda a árvore que estava no jardim, menos de uma que estava no meio do jardim. Que se ele tocasse, se ele chegasse perto daquela árvore, se ele comesse aquela árvore, o fruto daquela árvore, o que ia acontecer? Ele ia morrer. Gênesis 3, 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, selvagens, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Parece que ela já vem instigando uma mentira, né? Deus falou: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores dos jardins podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para comer e dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Quando fala de pecado, fala de desobediência. Deus, ele não nos chamou para desobediência. Deus nos formou com um propósito. Deus nos criou para viver se relacionando com Ele. E dentro desse propósito de Deus, existem princípios do Senhor, para mim e para a tua vida. A palavra de Deus, ela está à nossa disposição. Esse reino, ele tem princípios e valores que precisam ser obedecidos. Amém? Glória a Deus. E esses valores, esses princípios de Deus para mim e para a tua vida, essas leis, esses mandamentos, eles são vida para nós. Amém? São vida para nós. E o pecado nada mais é que a desobediência.
a total indiferença às leis, às ordenâncias e aos mandamentos de Deus. Que são, eu quero repetir aqui, que isso é muito importante a gente saber, são vida para nós. Vida para nós. Então o homem estabelece, Deus estabelece o mundo, cria todas as coisas, cria o homem, cria a mulher, estabelece esse jardim, esse ambiente onde que o homem e a mulher vão estar agora. Existe um lugar, escute o que eu vou falar para você. Existe um ambiente, um lugar que Deus quer que você esteja. Amém? E esse lugar é perfeito. E esse lugar é segundo a sua vontade. É no centro da sua vontade. Amém? Então, e tudo isso era bom. Então estava ali o homem, estava ali o jardim, estava ali toda a criação de Deus, os animais, as árvores, a natureza. E estava ali também, para o homem e para a mulher, os princípios de Deus. As ordenanças de Deus. Então, quando Deus, Ele cria o homem e Ele começa agora a se relacionar com o homem, no final da tarde, na viração do dia, Ele vai lá e Ele conversa com o homem, Ele se relaciona, Ele compartilha com o homem. E dentro desse compartilhar, dessa relação com o homem, Ele dá uma instrução. Eu estava escutando um pastor muito famoso essa semana, e ele falou assim, me chamou a atenção na sua pregação sobre esse assunto, que ele disse assim, e esse pastor famoso é o pastor Alberto, e ele diz assim, o pastor Alberto disse assim quando ele falou, a instrução, pastor, era clara, não tinha nenhum tipo de margem para dúvida. Era isso, pastor? Não tinha nenhuma margem para dúvida. Quando o homem recebe a instrução, não pode comer dessa árvore. Ele entendeu bem o que Deus tinha falado para ele. O texto não nos relata, mas eu creio, e eu acho que está intrínseco no texto, depois o pastor pode me corrigir, eu creio que ele falou isso para essa mulher. Então os dois sabiam. Só que daí, um dos animais que Deus havia criado, começa agora a conversar com a mulher. E eu vou repetir mais uma frase que o pastor Alberto falou. Uma cobra que fala. Quem conhece aí cobra que fala? E ela começa agora a falar com a mulher. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 que nós lemos. Ele começa agora, essa cobra, esse animal, começa a conversar com a mulher. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito que diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. A gente vive nessa modernidade aonde existem muitas vozes. Muitas vozes e de todos os lugares. Muitos referenciais sendo indiretamente estabelecidos na nossa mente e no nosso coração. Só que a Bíblia nos afirma que existe, eu vou parafrasear aqui, existe um caminho, amém? Existe uma verdade, amém? Então existe uma voz que nós devemos ouvir.
Quem nós temos ouvido nesses últimos dias? Qual tem sido o norte da nossa vida nesses últimos dias? Essa serpente, ela começa a falar com o homem e ela começa a trazer oposição, trazer uma informação contrária àquilo que Deus tinha dito para a mulher. E aquilo gera uma dúvida no coração dela. Tudo aquilo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, já estou atrasado aqui. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que quebra o princípio da palavra de Deus, dessa voz maravilhosa de Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, é pecado. E isso traz consequências. Depois, fica de tema de casa lá. Gênesis capítulo 3. Isso sempre vai trazer consequências. Diz o texto, amados, que ela olhou a árvore, com aquela informação que aquela serpente tinha dado, ela olha a árvore, ela olha quão agradável aos seus olhos era. Vamos ler só esse versículo, que é o versículo 6, né? Olha só, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela pega o fruto e ela come. Era agradável, era bom, desejável para dar entendimento. Aos olhos dela estava tudo certo. Ela foi enganada. E ela pega aquele fruto. As aparências enganam. Ela come, ela dá para o seu marido. Ela e o seu marido agora desobedecem a Deus. E isso traz consequências. O pecado sempre traz consequências. Diz o texto que se abriram-se os olhos dela, de ambos, né? Dela e do marido, viu que estavam nus. E versículo 8, e quando ouviram, então elas agora, esse estado pecaminoso, o pecado havia chegado na humanidade, chegado no homem através de Adão e de Eva. E o que acontece? Deus chega no final do dia, na viração do dia, e começa a procurar o homem. Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Será que Deus não sabia onde estava o homem? Certamente sim. E ele chama o homem e pergunta: onde você está? Por isso que eu disse que existe um lugar, existe um ambiente que Deus quer que você esteja. Ou seja, em contrapartida, tem lugares que você quer, que Deus quer que você não vai lá. Não é para ti, não é para os filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Aonde tu está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Em outras palavras, Deus está dizendo: não era para tu estar nesse lugar. O que aconteceu? Deus sabia de tudo. O que aconteceu? Quem te fez saber que tu estavas nu? Tu comeu da árvore, versículo 11, tu comeu da árvore que eu te ordenei para que não comesses. Daí, ele olha para Deus e fala assim: comi, mas foi ela. Acho que deu uma tensão na hora ali, né? Foi ela. A Eva olha para Deus e diz assim: ó, a serpente me enganou.
Romanos 5, por favor. Tem que ser mais rápido. Pastor, me ajuda, Senhor. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, através dessa atitude, através dessa desobediência, através desse se corromper do homem, de não ouvir a Deus, simplesmente ficar indiferente à ordenança de Deus, o pecado, olha que a Bíblia nos afirma, que o pecado, através dessa atitude, entra no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando a gente lê Jesus falando porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque agora envia o seu Filho. E esse era o estado, o propósito do envio de Jesus para salvar o homem, era para salvar o homem desse estado pecaminoso, dessa situação de morte, que não era o plano de Deus no início. E por causa do pecado e da desobediência, nós nos colocamos nessa situação. Então essa é a realidade espiritual de todo aquele que está longe de Deus. Versículo 19, Romanos 5, 19. Já quero ir para o final. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas, agora assim também, aleluia, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia, glória a Deus. Está falando então do pecado, o versículo 19 está falando do pecado de Adão, do pecado de Eva, do pecado do homem lá no jardim, e agora está falando de um homem sem pecado, de um homem enviado por Deus, o seu filho, o seu único filho, enviado por Deus, sem pecado, para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Então uma coisa que eu queria deixar com vocês aqui, nós não podemos negar a nossa realidade pecaminosa. A nossa natureza, ela é pecaminosa. 1 João 1, ligeirinho, abre lá. 1 João 1. Estou correndo aqui. Então nós não podemos negar essa realidade. Então 1 João 1,8 diz assim, que se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando eu li esse texto, ontem eu estava lendo esse texto, sabe como é que começa o pecado na nossa vida? Em Romanos 6 fala que nós não podemos permitir que o pecado reine na nossa vida. Sabe como é que o pecado começa a tomar campo, a conseguir tomar espaço na nossa vida? Quando nós negamos que nós não erramos.
Não, pastor, não tem nada a ver isso aqui. Não, pastor, não tem problema. Eu sei, pastor. E quando a gente nega essa nossa natureza pecaminosa, o pecado começa a se estabelecer. Quem entende o que eu estou falando? E todo pecado, como eu disse, Romanos, abre lá ligeirinho, Romanos 6, 23, todo pecado tem consequência. Romanos 6, seis, 23. Pois o salário do pecado é o quê? É a morte. Esse é o pecado, a origem do pecado foi a desobediência de Adão, de Eva, lá no jardim. E agora, por causa desse pecado, por causa dessa desobediência, o erro, o pecado entra no mundo. Um homem sem Deus, a sua natureza ela é pecaminosa. A nossa natureza ela é pecaminosa. E nós vamos falar um pouquinho semana que vem sobre justificação, sobre aquilo que Deus faz através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas que a gente possa olhar para dentro de nós hoje e entender que através desse episódio o pecado entrou no mundo. Essa é a nossa realidade espiritual. A nossa natureza ela é pecaminosa. Mas em Cristo Jesus, nós somos libertos dessa natureza pecaminosa. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos negar essa natureza. Não podemos dizer que nós não temos pecado. Mas a graça de Deus nos atingiu. Eu queria que a gente ficasse de pé. Cadê o Davi? Davi está por aqui? Vem, meu velho. Estou indo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e agora tudo se faz novo. Eu vou abrir um texto rapidinho aqui com vocês. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, está falando da vida de Jesus. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Então, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, naquele sacrifício, naquele ato de Jesus, naquela oferta de Jesus sem mácula e sem ruga, ele era um homem que não havia pecado nele. Ele se entrega como um pecador. Ele se entrega como um pecador. E aquele ato de Jesus na cruz do Calvário perdoa todos os nossos pecados. Amém? Então, quando nós olhamos, eu falei aqui sobre o desafio nesse mês de nós olharmos para dentro de nós, sabermos quem nós somos, mas também agora olharmos para a cruz, olharmos para aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e entendermos que Deus mudou a nossa história através de Jesus da cruz. Aleluia! Nós, quem Jesus mudou? Jesus mudou a tua vida? Amém, glória a Deus. Jesus, você sabia quem você era. Tu sabe quem tu era. Tu sabe quem tu era. E Jesus mudou a tua história. Mudou a tua história. Deus tem um lugar para ti, no centro da sua vontade. Vigie, veja quem você está escutando. O sacrifício de Jesus
na cruz do Calvário, nos santificou. Colossenses 2, 13 e 14, eu vou ler lá para nós terminar. 2, 13 e 14. E vós outros, que estávamos mortos, olha aí nós aí, ó, pelas vossas transgressões, pelos vossos pecados e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida. O sacrifício de Jesus na cruz vos deu vida. Aleluia. Juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos ou pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e cravou na cruz. Amém. Feche teus olhos. Obrigado, Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa natureza pecaminosa. Mas nessa manhã nós olhamos para a cruz. E nós não queremos ser desobedientes. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a entender e viver no centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz, Senhor, que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Talvez você precise fazer isso hoje. Nós confessamos os nossos pecados nessa manhã, Senhor. Confessamos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Deus, o homem não foi feito. Quando Deus formou o homem, Deus não formou ele para viver fora do jardim. Mas a consequência do pecado, Deus teve que tirar o homem do jardim. Deus não te fez para andar longe dele. Deus te fez para andar perto dele, no centro da sua vontade. Em nome de Jesus, aleluia. Volte para ele nessa manhã. Volte para o Senhor nessa manhã. Confesse o seu pecado, em nome de Jesus. Amém? Podemos aplaudir a palavra de Deus. Vou pedir para o pastor Alberto me ajudar aqui. Nós vamos cear. A Bíblia diz que 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo diz que Jesus, na noite que foi traído, então ele estava prestes a ser crucificado, né? E trazer redenção, remissão para todos os nossos pecados, né? Na noite que ele foi traído, ele pega o pão, ele parte o pão, e ele diz assim: esse é o meu corpo, que é moído, que é rasgado, que é transpassado por vós. Depois ele diz semelhantemente, ele toma o cálice, que ele chama que é o cálice da nova aliança. Bebam desse cálice, comam desse pão, até que eu venha. Amém? A Santa Ceia nos transporta, nos faz lembrar da morte da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Façam isso em memória de mim. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre falo que a Santa Ceia tem 3 aspectos: passado, presente e futuro. Passado porque a gente precisa agora lembrar o que foi feito pela vida de Jesus na cruz do Calvário. Presente que nós precisamos olhar para a nossa vida agora, porque ele disse assim: olha, vocês não devem tomar dessa Santa Ceia, participar do pão e do vinho, né, indignamente. Então olhem para dentro de si, examinem-se o homem, aspecto presente, e futuro, façam isso até que ele venha. Aleluia, então ele vai voltar. Então nós temos uma consciência que Jesus nos salvou, nós temos uma consciência que nós precisamos permanecer salvos, e nós temos essa consciência que ele vai nos buscar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro
pelo pão, eu oro pelo cálice, por esses elementos. Nós nos lembramos de Ti, Senhor, lembramos do Teu sacrifício, reconhecemos o Teu sacrifício, reconhecemos os nossos pecados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para a glória e honra do Teu nome, muito obrigado, Senhor, por esses elementos. Amém. Enquanto nós cantamos aqui, nós vamos distribuir o pão e o cálice para você. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos essa manhã, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Senhor, pela redenção, pelo perdão dos nossos pecados. Tu nos tirou, Senhor, dessa condição pecaminosa. Tu nos arrancou desse lugar de morte, Senhor. E Tu nos trouxe para viver junto contigo, Senhor. Tu nos deu vida e vida em abundância. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Pai, a cada dia, Senhor, que a gente possa, Senhor, perseverar naquilo que Tu tens nos ordenado, as Tuas promessas para a nossa vida, as Tuas leis, os Teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coma do pão nessa hora. E beba do cálice. Amém. A gente costuma sempre terminar 11h30, 11h37. Desculpa passar um pouquinho do horário. Aos visitantes, cadê os visitantes aqui? Vocês são muito bem-vindos, foi muito feliz. A gente ficou muito feliz de receber vocês, viu? Às 19h30 hoje nós temos o nosso culto aqui da família. Aí, lota aqui, né? E vocês são convidados para estar conosco, tá bom? Se conseguirem vir às 19h30, vai ser uma alegria recebê-los, tá bom?
bom domingo. Deus abençoe você. Foi uma alegria, tá bom? Estar com vocês nessa manhã.